Somos a geração que nasce no digital, onde saber é livre, sem fronteira ou mural. Aprender é um voo sem fim, sem parar, e a tecnologia é o vento a nos guiar. Educação e inovação, juntos de mãos dadas, construindo o futuro em jornadas compartilhadas para as novas gerações. O caminho está traçado na marca do futuro, o saber é ilimitado. Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para um programa que eu caracterizo de forma muito especial. Vamos tratar de uma temática que me é muito sensível. Ao longo da minha vida, da minha história, da minha trajetória, foi um tema que eu tratei, pelo menos de forma direta e objetiva, por quase 20 anos. Quando eu falo de meio ambiente, eu falo daquilo que estudei, daquilo que pesquisei, daquilo que publiquei nos meus livros, a partir da temática de saneamento ambiental, daquilo que fiz no meu mestrado no IPUR, com os meus queridos professores Ana Lúcia Brito, Luiz César Queiroz Ribeiro, Orlando Júnior e tantos outros que têm um enorme carinho e apreço. Passado o tempo, as temáticas mudam como nós mudamos. Mas ficou comigo uma sensação, um tema, desse tema, uma presença muito forte. Há uma afetividade em relação a ele que me faz, a cada momento que ele aparece e em cada projeto, reviver de uma forma nova e renovada. E eu trago hoje para conversar com vocês duas pessoas. Faltam 4 que não puderam vir aqui. Mas trago duas pessoas a partir de um projeto que nós trabalhamos, que eu tive a possibilidade de trabalhar junto com esse time que está aqui, para a Semana do Meio Ambiente. Um projeto onde nós mobilizamos uma escola com 139 alunos que num prazo recorde, retiraram do meio ambiente algo em torno de 1 tonelada de garrafa PET. Faltou pouquinho para isso, tá? Eu estou arredondando. Faltou pouquinho para isso. Mas em torno de 3 meses, de forma mais efetiva, se mobilizou uma escola inteira para que nós pudéssemos retirar do meio ambiente 1 tonelada. Vejam vocês. Se em 3 meses, 139 alunos, independente da quantidade individual de cada um, teve a possibilidade de fazer isso, você imagina que nós não somos capazes, ou melhor, o que essas crianças, o que esses professores, o que essa direção não é capaz de fazer ao longo de 200 dias letivos. Para conversar com vocês sobre essa experiência hoje aqui, eu trago 2 pessoas muito importantes. Primeiro eu trago um protagonista, que é aquele que surge, que é da escola. Dos 139, só veio ele. Então ele é o representante dessa galerinha toda aqui, que é o meu amigo, desse sorriso largo, que está no 4º ano. Eu estou brincando com ele aqui desde que começou, tá? Pelo tamanho e altura dele, não está no 4º ano não, está no 2º. Mas ele diz comigo, não, eu estou no 4º. Ele vai falar aqui pra gente. Trago esse carinha aqui, nosso amigo Henrique Heliodoro. Já vou logo avisando, antes de terminar a entrevista, ele vai explicar por que ele tem um sobrenome chamado Heliodoro. Eu quero entender isso aqui, eu tenho uma hipótese, mas eu vou só falar com ele no final. Aqui, na direita aqui, do Henrique, nosso professor. Chamo ele de Vini, entendeu? Ele não gosta não, que ele acha que Vini é Vini Júnior e tal. De bola ele não entende nada, velho. De meio ambiente ele entende. Vini é o professor que lá no Raiz desenvolveu as mais diversas atividades, interagiu, conversou, monitorou e foi o sucesso que foi o projeto. Falando aqui, galera, dificilmente a gente tem a dimensão do que isso representou para aquela escola lá na periferia, na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, mais precisamente na Praça da Bandeira. Foi lindo. Tem personagens que nós não trouxemos aqui, já pedi a produção, vamos trazer num próximo programa da gente,
para que possam dar os relatos ainda maiores do que aquilo que a gente viveu aqui. Traga esse cara aqui que é o Vinícius, 32 anos, também acho gato. Porque, pô, o rostinho tá parecendo que tem um pouquinho mais, entendeu? Mas vamos fazer o quê? Vamos ter que acreditar, não pedimos certidão de nascimento. Vinícius tem curso superior, é tecnólogo na área de agroecologia e tem desenvolvido um trabalho que ainda não desabrochou. Tá bom. Acho que tem tudo para dar muito certo. Entendeu? Mas a gente ainda pode um pouco mais. E quero dizer para vocês, antes de terminar o programa, que eu vou estar nesse projeto junto com Raiz a partir do segundo semestre. Para começar, Henrique, como é que tu tá? Tô bem. Tá bem? Veio animado pro programa? Vim. Veio? Quando ele for pro ar, o que a galera vai dizer lá no campo do Cruzeiro? Vai dizer que tu tava bonitão aqui, que tu tava cheio de marra? Fala pra mim. Eu acho que quem me conhece vai falar que vai lá na minha casa ou vai ligar pro celular da minha mãe pra falar. Henrique, se já vai ligar pro celular da mamãe, já tá bom, porque vai dizer que o Henrique é aquele moleque da comunidade, aquele garoto da comunidade que estuda no Raiz e que teve num projeto top. O que tu achou desse projeto? Fala pra mim. O que tu achou desse projeto que envolveu 1 milhão de garrafas, que envolveu 1 tonelada de garrafa PET? O que é isso? O que tu achou desse negócio? Fala pra mim aqui. Eu achei muito legal, porque além da gente tirar as garrafas, a gente também pode saber que não vai poluir muitos rios e entupir as encanações. Nessa mobilização, o que tu fez? Fala pra mim assim, tu mobilizou teu pai, tua mãe, teus parentes, a comunidade. Como é que foi a primeira vez que tu fez isso na tua vida? Sim. Gostou? Sim. Faria de novo? Sim. E tu diria pros teus amigos, assim, pô, cara, temos que fazer porque por que a gente tem que fazer isso? Por que é importante fazer isso? Fala pra mim. Porque se a gente tiver muitos rios poluídos e encanações entupidas, a gente pode ficar sem água potável para beber. Aí, galera, ó. 9 anos, hein? A lição. Olha a lição. Entendeu? Lugar de lixo é no lixo. Não é nas encanações, não são nos rios. Nós somos responsáveis pela escassez da água. Nós somos responsáveis pela poluição dos nossos rios. Somos nós. Nós temos a opção de jogar o lixo no lugar correto. Nós temos a opção de dar a destinação final adequada aos nossos lixos, aos nossos resíduos. Mas quando não descartamos ele de forma correta, olha o que diz o Henrique aqui, ó. Dá no que dá. E aí? O que tu achou desse cara aí que tá do teu lado lá na aula? Fala pra mim. O que esse cara fez que tu acha que foi importante? Ó, não puxa saco não. Fala a verdade. Pode chutar a canela dele se ele não foi bom. Foi legal. A gente também na aula de educação ambiental, a gente tem vários jogos ambientais, são legais. Aí ele faz várias perguntas. Aí no nosso primeiro bimestre, ele falou sobre a fauna e a flora. E tu tá ensinado, tá por dentro. Tu combinou gostei, com olha, ele, ele resgatou um conteúdo aí de uns 2 meses atrás, cara. Pô, tá com a memória boa, mesmo? Tá com a atenção boa. E aproveitar que eu vou abrir um parênteses aqui, já que ele falou da água, né? Ele focou na importância do cuidado. Ele associou a esse projeto aí, essa ação de retirada de plástico com o cuidado com a água. Eu vou salientar de que uma informação importante, que apesar do nosso planeta ser chamado Terra, né, é um planeta com um percentual de 70% dele água. Dessa totalidade de água, 97% é água salgada, 3% água doce. Desses 3% de água doce, 1% é água potável. Então, quando o Henrique vai lá e fala que esse lixo que a gente está retirando, esse material, esse que não é lixo, né? A gente trata como lixo, né? Na verdade, são resíduos que podem ser reutilizados, transformados em produtos, transformados em tecnologia, transformados em uma série de coisas. E ele associa isso com a falta de água potável. Ele está coberto de razão, porque a água potável, né, no planeta é muito limitada, apesar de ser um planeta que tem 70% do seu volume de água, apenas 1% de água potável.
E é isso, a galera prestar atenção aí, no adendo aí que o Henrique fez, porque é a mais pura verdade. Vini, tu tem uma experiência muito focada nesse campo da agroecologia. Tu tem uma experiência que tem muito, vem lá, de trabalhos que você desenvolveu numa área mais rural, com trabalhadores rurais, trabalhadores sem terra. Quer dizer, e nos últimos 2, 3 anos você vem para essa dimensão mais urbana e conecta esse trabalho de agroecologia com educação. Antes de entrar no projeto em si, que o Henrique aqui já deu pista para a gente, como é que é essa transformação? Como é que é sair desse mundo, sabe, ter uma qualificação técnica numa área que você drenou teu conhecimento técnico e intelectual do mundo rural e traz para o mundo urbano? Como é que você conecta isso aqui? Assim, eu vou fazer primeiro uma contextualização aqui, que a agroecologia é uma terminologia nova, né, que surge aí lá para o início da década de 80, mas é uma terminologia nova para algo que já existe há muito tempo, um saber popular que existe há muito tempo. A agroecologia primeiro surge como movimento social. A partir dos anos 2000, ela começa a ser reconhecida como ciência também. E aí lá por 2006 ou 2007, é introduzida nas universidades federais como curso técnico, depois tecnólogo. Hoje em dia já tem bacharel em agroecologia em algumas faculdades federais do país. Mas a agroecologia em si é uma terminologia nova para um tipo de troca com o meio ambiente ancestral, já feita pelos ribeirinhos, pelos indígenas, pelos quilombolas, pelos sertanejos. É uma palavra que precisavam dela para poder inserir dentro das academias, para ter um teor acadêmico, mas que já é feita na prática, né? A ação da agroecologia é praticada há muitos anos. Depois que essa terminologia foi para dentro das universidades, dentro do ambiente acadêmico, foi ganhando cada vez mais popularidade, né? Tanto dentro dos movimentos políticos, sociais, né? Via Campesina, MST, entre outros, quanto dentro de movimentos urbanos, né? E de uns anos para cá isso aí tem se fomentado cada vez mais, e é onde a educação ambiental ganha espaço, né? Já tinha passado a hora de ganhar espaço. A educação ambiental, essa disciplina é estabelecida lá em 1999, né, com a Política Nacional para a Educação Ambiental, uma lei conhecida como PNEA, que ficou esquecida durante muitos anos. Em 2002, o Ministério da Educação lança a resolução número 2, né, resolução número 2 de 2012, e que aí eles estabelecem as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. O que é isso? É como a educação ambiental vai ser promovida dentro dos espaços de ensino e pesquisa. Qual o objetivo dela, o que ela deve promover, como que ela deve integrar ciência e tecnologia. E aí, muitas pessoas não sabem, quando a gente fala de educação ambiental, as pessoas acham que é uma coisa de agora e que é uma coisa que a gente faz para um marketing, porque está na moda falar de sustentabilidade, está na moda falar de selo verde, está na moda do agro, mas isso aí já vem lá do final da década de 90, demorou muitos anos, mas agora tá ganhando força. E aí eu me encontrei nessa área, né? De fato, agora chegando na sua pergunta, depois que me formei na faculdade, quando eu me formei foi em 2015, né? Os movimentos de agroecologia ainda eram assim, relativamente mornos, né? Brasil afora. Fiquei me batendo durante um tempo, fui parar em CRAS, trabalhava com agroecologia, mas de uma forma secundária, com crianças, idosos, adolescentes. Fui parar lá no Rio Grande do Norte para trabalhar como técnico agrícola num sítio lá que tinha como frente de trabalho produção de cabra, agroecológica. E aí, há 2 anos atrás, tive a felicidade de encontrá-lo e receber o convite para fazer esse projeto aí, né? Sustentabilidade a partir da reciclagem. E poder trabalhar com educação ambiental, introduzir isso dentro das escolas. E para mim, assim, prazer imenso assim, poder semear uma sementinha na cabeça de cada um deles. Eu sei que umas vão germinar e vão morrer, umas vão germinar, crescer um pouquinho e secar, mas eu tenho certeza que algumas vão germinar, crescer,
e frutificar e cair novas sementes por aí. O maior desafio da gente quando fala de educação é exatamente esse, né? É a possibilidade que a gente precisa ter de fazer com que aquilo que a gente plante possa florescer a partir de experiências como essa do Henrique. Henrique, assim, cara, retiramos do meio ambiente 1 tonelada de PET, plástico. Mas quando você anda no teu bairro, pelas ruas, com a sua mãe, com seu pai, com seus parentes ou eventualmente com seus amigos, a gente vê outras coisas. Como é que você, cara, 9 anos de idade, o que pra você, do teu jeitinho, significa cuidar do meio ambiente? Já parou para pensar sobre isso? Sim, já parei pra pensar. Cuidar do meio ambiente é tipo não poluir rios, não deixar lixos na rua. Porque às vezes quando chove, os lixos entopem os bueiros e por isso que inunda. Entendi. E você acha assim, se você hoje fosse o prefeito de São João de Meriti, se você fosse o meu amigo Léo Vieira é meu amigo, prefeito. Ele e o Léozinho, que é o filho dele, são 2 amigos que tem lá. Tem outros, mas esses 2 são meus amigos. Se você fosse o prefeito, o Henrique está sentado na cadeira de prefeito da cidade. O que você faria para melhorar o meio ambiente? Vamos a falar aqui agora com o prefeito da cidade de São João de Meriti, eleito por mim, chamado Henrique Eliodoro. Vamos escutar o que ele vai falar, o que ele faria para melhorar o meio ambiente. A palavra é sua, Henrique. Eu daria uma entrevista falando para as pessoas recolherem garrafas, recolherem essas coisas e entregarem para a colheita lá no... Como é que é o nome? Onde é que eles coletam lixo. Sei. Aí eu ia falar para todos coisarem, não jogarem lixos na rua, não jogarem lixos no rio, para os rios não ficarem poluídos. Não toca fogo, né? A gente já falou na aula. Não toca fogo. Então, tá vendo aí? O Henrique está dizendo o seguinte, se a gente quiser uma cidade saudável e sustentável, ele como prefeito da cidade diria, não jogue lixo na rua. Ele ia incentivar uma coleta seletiva, uma coleta em que todo mundo juntasse tudo e botasse num lugar que evitasse poluição, que evitasse desgaste, que evitasse enchentes, que evitasse bichos, afetasse a saúde pública, é algo de toda a natureza. Acho isso ótimo. O Henrique só tem 9 anos. O Henrique só tem 9 anos, está chamando a atenção para a gente do que ele faria. Parte disso ele não precisou fazer sendo prefeito. Ele simplesmente mobilizou a família, todo mundo, para que ele pudesse dar a sua contribuição, que em 3 meses, como disse, retirou do ambiente 1 tonelada de garrafa. Henrique, tu tirou quanto? Tu juntou quantas garrafas? No começo eu tinha juntado 15, mas 62, então eu acho que eu tinha 78, 77. 77, tá bom de matemática, hein? A diretora tá aqui, tá? Vou perguntar a ela se tua nota é boa de matemática mesmo. Só pra galera ter uma noção, essas 77 garrafas aí dá mais ou menos aí uns 3 a 4 quilos de material plástico retirado. Só o Henrique, mas só o Henrique, né? Só com as garrafas do Henrique. Imagine, tá? A cada 18 garrafas PET retiradas, 1 quilo de garrafa PET representa em média 17, 18 garrafas. O Henrique tirou 4 quilos. Juntou, mobilizou as pessoas e retirou do ambiente 4 quilos. Queria fazer uma observação. Recentemente eu vendo uma reportagem, né, referente a uns estudos da Recicla Sampa, lá de São Paulo, e eles afirmando que no Brasil tem um cálculo de que anualmente vão parar nos lixões, nos aterros sanitários, nos nossos ecossistemas, 12 milhões de toneladas de lixo reciclável. 12 milhões de toneladas de lixo reciclável vão parar anualmente
no nosso ecossistema, nos rios, nos oceanos, nas ruas. Então, assim, é muita coisa, nos lixões, nos aterros sanitários. Não são 12 toneladas, são 12 milhões de toneladas de lixo que poderiam ser reciclados, que vão parar no meio ambiente. Isso é equivalente, Hélio, a 14 bilhões de reais desperdiçados por ano. 14 bilhões de reais desperdiçados por ano. Então, professor, deixa eu te perguntar o seguinte. Demos o primeiro passo. O primeiro passo foi dado. Mobilizamos a comunidade, mobilizamos os alunos. Vi muitos vídeos, inclusive gostaria de pedir à produção aqui que pudesse alguns vídeos desses com declaração de pais, mães, pudesse se incorporar a essa nossa entrevista para que a gente pudesse ilustrar ainda um pouco mais aquilo que fizemos, assim como, caso vocês também tenham lá na escola fotos, vídeos, também pudessem nos passar para que a gente pudesse dar uma enxertada boa nesse processo. Mas eu queria te perguntar o seguinte: mobilizamos 139 crianças com seus pais responsáveis, pais, mães e responsáveis. Mexemos com a comunidade. Como é que tu vislumbra o day after, ou seja, o dia seguinte dessa tarefa? Dia 5 de junho, uma data em que a gente lembra do que a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Um dia de reflexão, um dia de luta, um dia de, mexer com a consciência, com a prática, com as nossas reflexões e tal. Passou o dia 5, temos 1 milhão de garrafas, 1 tonelada de garrafas PET prontas. O que tu imagina, professor, que seja o passo 2 agora? Fala aqui para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes e telespectadores, entendeu? Fala aqui. O que você imagina que seja o que nós faremos agora? Basta tirar 1 milhão e voltar para casa ou tem que fazer o que agora? Não. Continuamos, paramos? Qual é o passo seguinte? Com certeza o foco não é voltar para casa nem parar por aí. Pelo contrário, eu vejo isso como apenas o despertar. Eu acho que a gente se preparou para dar o primeiro passo, né? A gente se preparou para dar o primeiro passo. É muito significante, né? Um quantitativo muito significante, quase 1 tonelada de resíduos sólidos, falando aqui do plástico, né? Do PET, do PAD, principalmente, que foram os protagonistas dessa ação. Falando de quase 1 tonelada de resíduo, mas pensando que isso ainda é pouco perto do que a gente pode fazer, perto do que a gente pode mobilizar, perto do que a gente pode conscientizar, perto do que a gente pode despertar, não só para os alunos, para os estudantes, quanto para família, comunidade em torno da escola, bairro, né, cidade, município e assim por diante. Eu acho que o próximo passo agora é a gente pensar, primeiramente, de que forma a gente pode fazer essa devolutiva, não só para o meio ambiente, já estamos fazendo, porque estamos recolhendo os lixos, né, diminuindo e reduzindo impactos ambientais, mas pensar também como a gente pode fazer essa devolução para a comunidade escolar, né? Pensar em como a gente pode reciclar isso, de que formas a gente pode reciclar, o que a gente pode fazer com esse material, né, que serve de manufatura para tantos produtos, tantas outras coisas. Eu acho que agora é colocar metas maiores, ampliar a visão não só para o PET, mas para o PAD, né, que é o polietileno de baixa densidade, de alta densidade, PAD, o polietileno de alta densidade, que é aquele material que é feito normalmente a tampinha da garrafa PET, garrafas de cloro, garrafas de produtos de limpeza, que é um plástico um pouco mais maleável, mais moldável. Você consegue derreter ele e moldar ele. Então, ele tem um processo de reciclagem um pouco mais sutil do que o PET, né? O PET é um processo muito mais demorado, gasta muito mais energia elétrica para passar pelos processos de reciclagem. O PAD um pouco menos. Então, acho que o próximo passo é esse, é ampliar o leque de possibilidades de reciclagem, ampliar para latinha, para PAD, talvez para
PVC e tentar devolver isso depois de reciclado, tentar devolver talvez como material escolar para as crianças, como um estojo, como uma pasta, como algo nesse sentido. No plano da inovação, a gente pode entender que esse projeto é um projeto que combina tecnologia, inovação e sustentabilidade. Como é que a gente junta esses três temas ao pensar um projeto deste em São João de Meriti, na Praça da Bandeira? Essa sinergia aí, né, de tecnologia, ciência e sustentabilidade tem que estar sempre em destaque, né? Como eu falei, as próprias diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental fomenta isso como uma das primeiras regras estabelecidas. Esse processo da tecnologia em sinergia com a sustentabilidade, a gente vê como, por exemplo, até mesmo em aplicativos desenvolvidos para auxiliar e ajudar, né, com essas tarefas de redução de impacto ambiental, como aplicativos, por exemplo, como o Google Earth, que dá para você lá dimensões de áreas desmatadas, biomas que são reduzidos, áreas de desertos que estão crescendo. Em específico, nesse projeto, essa sinergia vem com a proposta da gente criar uma máquina de produzir filamentos de garrafa PET. Filamentos de garrafa PET. A gente tem uma ideia ainda, né, que está bem no campo do planejamento, de criar uma produção de filamentos feitos de garrafa PET, a partir de garrafa PET, para ser usado em impressoras 3D, em canetas 3D, em outros protótipos, no qual você pega a garrafa PET, fileta ela, transforma ela num filete, o filete passa por uma máquina extrusora que transforma esse fio achatado num fio cilíndrico e aí dá o resultado do filamento. Então, nesse projeto especificamente, a sinergia entre a tecnologia e a sustentabilidade está em transformar uma garrafa que chega lá toda sujinha, com resto de refrigerante, com rótulo, com tudo, a gente fazer o processo primeiro de triagem dela, separar a tampinha da garrafa, tirar rótulos, porque existem diferentes tipos de materiais de plástico, cada parte da garrafa é feito com material de plástico. Então a gente fazia a triagem, depois lava, seca, depois fileta ela através de uma máquina artesanal e através de outra máquina artesanal chamada extrusora, a gente transforma o filete de garrafa PET num filamento de garrafa PET. Dentro desse projeto, a sinergia é basicamente essa, entre tecnologia e sustentabilidade. Henrique, fala para mim, 77 garrafas você retirou do meio ambiente, como o Vinícius está dizendo, professor, a gente tirou esse resíduo sólido, você contribuiu com 77 garrafas. Minha pergunta para você aqui agora, teus amigos vão te cobrar isso lá em São João, lá no Campo do Cruzeiro. De agosto até dezembro desse ano, qual é o teu compromisso? Tu vai retirar quantas? Então, eu acho que eu vou retirar mais ou menos a mesma quantidade, só que um pouco mais na mesma quantidade, tipo, por mais 85, 90 por aí. Pô, só vai crescer 13? Eu pensei que tu ia falar que ia dobrar. Ou um pouco mais, tipo 150. Aí eu já tô gostando. Mas isso aí só você, né? Fora o Só pai, você. a mãe, a avó, o tio, o vizinho, né? A tua turma tirou quantas garrafas? Tu sabe quanto foi no total? O quarto ano? Quem mais tirou na escola? De 600 e alguma coisa o quarto ano. Em torno de 600 e alguma coisa, se não me engano. Caramba, hein? Bastante coisa, hein? Tu acha que dá pra gente tirar mais 1 tonelada no segundo semestre? Eu acho que dá. Dá. Tu acha que dá pra gente fazer uma campanha juntos? Sim. Fizemos 1 tonelada no primeiro e vamos fazer uma no segundo? O que você acha que a gente tem que fazer na escola para que isso aconteça? Então, eu acho que a gente, tem que botar, alguns papéis para motivar os alunos. Fazer uma campanha com material de divulgação, é isso? Mais o quê? Calma aí, que eu vou falar uma mensagem para eles.
Ó, se você tiver garrafa aí, traz lá pro Colégio Raiz, que nós tá precisando. Ah, mulher! Isso aí, mandou a real, esse papo, o papo é esse aí. Se ligaram no que o Henrique falou? Aí, se tem garrafa PET aí, fica com vergonha não, põe na bolsinha, bate lá na porta, toca a campainha, o Henrique pediu para entregar lá no Raiz, entendeu? É isso que a gente tem que fazer, não dá para pensar duas vezes. Henrique, vamos fazer uma campanha para 2 toneladas, desculpa? Aham. Vamos? Vamos. Sim. E é só o começo, né? Daí pra cima, né, Henrique? É. A gente vai no segundo bimestre, no terceiro bimestre, vamos ver quantos eles vão tirar também, né? Terceiro e quarto bimestre. O que tu acha da gente levar uma máquina lá pra moer essas garrafas todas? Imagina, botar ela lá e ver ela saindo moidinha, pronta pra gente poder fazer alguma coisa. O que tu acha? Eu acho legal, porque pelo vídeo que eu entendi, as garrafas PET são trituradas, viram meio que combustível para caneta 3D e se transformam em brinquedos. E aí? Como peça de robótica, tipo Kinect. Uau! É isso, moleque. Vamos fazer? Vamos? Sim. Mas eu quero saber se tu vai botar 150 garrafas lá. Tu já fez o convite aí pra todo mundo te entregar. Vamos de verdade? Vinícius, qual é a nossa meta pro segundo semestre? Eu espero... Assim, eu vou ser muito honesto. Eu não esperava que em 3 meses fosse ganhar tomar essa proporção que tomou. Eu não imaginava que os pais iam abraçar a causa do projeto como abraçaram. Inclusive, agradecer a todos os pais, mães e comunidade escolar ali em torno do Colégio Curso Raiz. Os funcionários da escola, os professores, enfim, tomou uma proporção que eu não imaginava que em 3 meses a gente chegaria perto de 1 tonelada de resíduo sólido retirado das ruas, né? Aí é material que vai parar em ecossistemas, em oceano, rio. Mas visto isto, que foi possível não foi nem 3 meses, foram menos de 3 meses, quase 1 tonelada. Eu acredito que para os próximos 5 meses a gente consegue bater 1,5 tonelada, né? Mais 1,5 tonelada, tirando essa quase 1 tonelada que já recolhemos. Eu acho que 1,5 tonelada é algo completamente possível de acontecer, né? Eu vou fazer uma observação de uma fala anterior que eu fiz com relação aos processos que é dado após a coleta da garrafa PET. Esse processo que eu citei de transformar a garrafa num filete e depois fazer uma extrusão para virar um filamento, é apenas uma das formas de reciclagem da garrafa PET, né? Essa é uma reciclagem artesanal. Tem a reciclagem mecânica, que é como o Henrique citou aqui, no qual a garrafa é triturada, lavada, seca, triturada, né? E aí depois ela passa por um outro processo de extrusão, um pouco mais delicado, para depois passar por um processo de granulação, e a partir dessa forma de grânulos, ela serve de matéria-prima novamente para ser beneficiada em novos produtos. Então, a ideia do projeto é isso, é a gente aprender, explorar, tentar, errar faz parte, consertar, até chegar num ponto em que a gente vai, talvez, começar um ano letivo, quem sabe, proporcionando para os alunos materiais escolares feitos exclusivamente de garrafa PET, né? Materiais biodegradáveis, como são conhecidos. Olha, caminhando aqui para o fim, eu quero deixar aqui 2 reflexões que eu acho importantes. Primeiro, que eu acho que práticas como essas desenvolvidas no Raiz precisam ser práticas que se incorporem ao cotidiano das escolas públicas e particulares das cidades como um todo. A experiência do Raiz é uma experiência que deve iluminar o conjunto das escolas no sentido de poder sinalizar aos seus alunos o quanto a prática ambiental, a prática que gera um novo comportamento das crianças, dos professores e dos pais em relação ao meio ambiente, ajuda numa questão fundamental, que é o debate em torno da preservação do planeta. Essa questão é importante.
É preciso que a gente entenda que a educação ambiental também é uma atividade que ajuda no processo de educação, de ensino e de aprendizagem. Logo, a gente tem a chance num processo como esse de fazer muito mais do que o Raiz fez. Podemos fazer muito mais. E acho que a experiência desenvolvida por essa unidade escolar particular em São João precisa ir além daquilo que foi feito. Acho que esse é o desafio que vocês têm e é o desafio que eu particularmente quero me incorporar a partir do segundo semestre, como disse aqui para vocês. O tempo é curto, a correria é grande, tem milhares de atividades, mas acho que uma contribuição importante que a gente pode dar é exatamente aquela que faz com que a gente tenha a chance de contribuir para que novas consciências da relação das crianças, do pai, da mãe, dos responsáveis com o ambiente possam ser alteradas. Então quero dizer a vocês que o lixo também é um luxo. Quero dizer a vocês que retirar a garrafa do meio ambiente e devolvê-la a um processo produtivo é o que a gente vai chamar de, tecnicamente, logística reversa. É importante para que a gente possa saber que há recursos no planeta que são renováveis e outros nem tanto. Mas se nós tivermos capacidade de usar parte daquilo que é necessário ao nosso desenvolvimento, à nossa sobrevivência e devolver ao meio ambiente para que se possa gerar esse ciclo onde onde a prática do reuso faz com que a gente gaste menos o planeta, isso é importante. É disso que a gente está falando. É isso que as nossas crianças, os nossos alunos, eventualmente nossos professores, pais, mães e responsáveis também precisam ter. E se nós, com essa pequena experiência do Raiz, tivermos a chance de fazer com que isso possa crescer, se tornar uma prática comum em outras unidades escolares, eu tenho certeza que a experiência do Henrique, do Arthur, do vovô da Antonella, assim, são coisas que podem fazer com que a cidade tenha uma prática que caminhe na perspectiva de construir ações, comportamentos na linha da sustentabilidade. Terminaria entregando a vocês a palavra no seguinte sentido. Agora é contigo, Henrique. Pelo que eu entendi, ou que eu me lembro, né? Henrique nem deixou eu perguntar, mas tudo pode falar. Pelo que eu me lembro, o vô da Antonella, que a tia Bárbara disse, levou acho que 2 carros de garrafa. Pra você ver. Aí ele ganhou o primeiro lugar. Foi? 2 carros de garrafa. Eu vi vídeo que o pessoal chegava lá de carrinho de obra com garrafa. Coisas dessa natureza. Eu vi que a polícia parou na porta da escola para perguntar o que estava acontecendo com tanta gente levando garrafa. Eu não entendi nada, fiquei achando fantástico, mas não entendi nada. Entendeu? E isso era uma realidade. Pergunto a você, Henrique, pergunto a você, Vinícius. Amigos, o que podemos fazer juntos no segundo semestre? Além de dobrar a quantidade. Cara, o que eu acho e acredito que a gente pode fazer, não só para o segundo semestre, mas para a vida, assim, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, é compartilhar experiências como essa, para incentivar que mais pessoas, né, cada vez mais ocupem esse papel, não só como alunos. Às vezes a gente joga muito na conta do estudante, do aluno, mas nós como cidadãos, né, temos que ocupar esse lugar de cuidar, né, de cuidar, de preservar, porque no fundo é para nós mesmos. Assim, a gente tem a ilusão de que a gente está cuidando do planeta para o planeta. Só que assim, né, cientistas, estudiosos, pesquisadores afirmam que o planeta existe há 4 bilhões de anos. A raça humana, o Homo sapiens, não está nem a 300 mil. Então, tipo assim, a gente vai, o planeta vai ficar. A gente tem que preservar para a gente mesmo. Porque o planeta vai, a raça humana acaba, o planeta se regenera, demora o tanto que for preciso, mas se regenera e continua. Então,
Então, essa coisa que a gente tem que preservar para manter a natureza, a gente tem que preservar para se manter também. Pensar, né, que a gente precisa mais do que nunca preservar para a gente, né, para evitar a proliferação de doenças, evitar aumento de temperatura do planeta, derretimento de geleiras. Enfim, poderia ficar aqui horas listando aqui, né, uma série de consequências gravíssimas que atitudes inconsequentes, como jogar lixo na rua, né, tacar fogo em plantação, geram num espaço-tempo muito curto. Henrique, e aí? O que a gente pode fazer agora para o segundo semestre? Fala aqui. O que a gente pode fazer para fazer um negócio bonito lá? Então, pro segundo semestre, vamos lá. Eu acho que os pais, eles se empenharam muito, tanto o maternal quanto até o 6º ano. Então, eu acho que eles têm que se empenhar mais ainda do que eles se empenharam para a gente passar de 14 mil e conseguir uma quantidade nova de garrafas e maior. Top. Bem, antes de agradecer, eu quero dizer para vocês o seguinte. A gente vai fazer uma segunda rodada. Vamos fazer aqui, já estou informando aqui para nossa produção. A gente vai fazer uma segunda rodada desse programa. Entendeu? Vamos fazer um segundo programa. Dessa vez a gente vai trazer a diretora, que é a Bárbara, que eu já quero agradecer aqui pelo fato de ter conseguido mobilizar vocês para estarem aqui. Vamos trazer o Arthur e vamos trazer o vovô da Antonella. Vai ser o nosso segundo programa. Nesse segundo programa, vamos trazer o Vinícius de volta para a gente apresentar uma estratégia do que a gente vai fazer para o segundo semestre. Entendeu? Então a gente fez esse aqui para anunciar a campanha, para anunciar o que a gente fez, dos bons feitos que foram desenvolvidos por vocês na escola. Quem capta, quem coleta 1 milhão, uma tonelada, tem a chance efetiva de coletar 2 ou 3, fazendo um processo ainda mais bonito e interessante, ou seja, aquele que além de coletar, a gente dá a destinação final adequada. Já soube que a escola tem garrafa a dar com pau lá, é muita coisa que tem. Muita coisa. Além do que já retirou, tem muita coisa. O desafio do segundo semestre olhando é pensar como é que amplia e dá a destinação final. Essa questão é fundamental para a gente. Então já quero aqui, para aqueles que vão te assistir, que vão assistir o Vinícius, deixar claro que a gente já está convidando para o próximo programa a diretora, vovô da Antonella e o Arthur. E o Vinícius que vem de volta. E eu? Pô, tu quer vir, tu já quer estar em todo o programa, aí já não dá, entendeu? Mas eu acho que eu vou te convidar, eu acho que você foi um bom expositor aqui, acho que eu vou te convidar. Não sei, vou pensar, vou primeiro ver tuas notas também, que eu sei que você não está bem em matemática. Em ciências eu sei que tu está bem, porque o professor te ajudou com essa coisa de meio ambiente. Mas matemática eu soube aqui que tu não está bem não, entendeu? Bem, brincadeira à parte, eu quero aqui agradecer muito a participação de vocês, acho que ajuda numa reflexão sobre pequenas coisas que a gente é capaz de fazer no cotidiano que tem enorme impacto na vida da gente, entendeu? Como falou aqui o Vinícius, o debate da gente não está só pensar na conservação e na preservação do planeta em si, é pensar como a gente faz isso tudo para preservar o planeta e a vida, porque nós estamos aqui. Muitos passarão, eu vou chegar até os 100 anos, talvez quando chegar na cidade o Vinícius já não vai estar mais aqui. Eu me livro. Entendeu? Mas independente da brincadeira, eu quero dizer para vocês que essa experiência é algo que muito me mobilizou e para a qual eu tenho muito apreço e gostaria muito de agradecer a direção da escola, entendeu? Na presença da Bárbara, que está aqui hoje, entendeu? Na presença do Arthur, na presença do Henrique e na presença do Vinícius. Mas para terminar, fazendo jus aos nossos ouvintes e espectadores, eu quero saber por que você se chama Henrique Eleodoro. Da onde vem o Eleodoro? O Eleodoro vem do segundo nome da minha mãe. Não, segundo ou terceiro. Da sua mãe? Ah, é?
Então tá explicado para vocês por que é Eleodoro. Tem da mãe dele. Galera, obrigado. Até o próximo.